nessa aula eu gostaria de falar com vocês sobre a abordagem tipológica ou a teoria das personalidades vocacionais ou personalidades profissionais, tá bom? É a abordagem do John Holland. É a abordagem mais ampla, a mais pesquisada, a mais difundida e a mais praticada no mundo e no Brasil. Vejam, é uma abordagem muito prática, muito pontual, uma abordagem muito direta, que ajuda de fato nós, orientadores profissionais, a ajudar as outras pessoas. Ela é uma abordagem muito direta, que vai direto ao ponto, vai direto na necessidade da pessoa que precisa escolher uma profissão. Por quê? Porque ela ajuda a pessoa a se entender por meio de algumas estratégias, de algumas táticas muito simples, como por exemplo entender qual é o seu perfil de personalidade com o perfil da profissão e fazer um encaixe. Ela retoma algumas coisas da abordagem que nós já conversamos, que é a abordagem psicométrica. A abordagem psicométrica, ela focava num determinismo vocacional. Essa abordagem, por outro lado, ela não faz um determinismo vocacional. Vocês vão entender um pouquinho mais pra frente nessa aula. Então, essa abordagem fala o seguinte, que existe uma coerência, deve existir uma coerência entre personalidade e ambiente profissional para a escolha profissional ser coerente, ser boa, ser real e ser verdadeira, para que a pessoa se satisfaça no trabalho. Então, como é que as pessoas escolhem as suas profissões? Por meio de uma coerência entre a personalidade e o ambiente profissional. E aí eu vou ler um trechozinho, uma frasezinha rapidinha, que vale a pena vocês prestarem atenção, porque ela resume a escolha profissional para a abordagem tipológica ou das personalidades vocacionais. A escolha profissional é resultado da conciliação, da combinação entre os interesses individuais e as possibilidades ambientais. Existe o interesse pessoal e a possibilidade ambiental. Deve haver uma conciliação, uma combinação entre essas duas coisas para que a pessoa faça a escolha. Então, não é simplesmente ter uma vocação, ter um interesse, ter um desejo e você sai correndo atrás para realizar. Precisa existir uma conciliação entre esse desejo, esse interesse, com a possibilidade do ambiente. Por isso, o John Holland faz essa diferenciação entre a abordagem que nós já falamos, que é a abordagem psicométrica, e também a psicodinâmica, porque é conscientemente que você faz a escolha profissional. Então, existe um tipo de personalidade e tipo de ambiente profissional. O que ele fez para clarear um pouco a nossa visão sobre a abordagem? Ele definiu 6 tipos de ambientes profissionais que combinam com 6 tipos de personalidades profissionais. O que significa isso? São 6 tipos que têm o mesmo nome dos 6 tipos de personalidade. Esses ambientes e personalidades são realista, investigativo, artístico, social, empreendedor e convencional. Vou repetir: realista, investigativo, artístico, social, empreendedor e convencional. O mesmo nome para a personalidade é o nome para o ambiente. O que ele quis dizer com cada um desses nomes? Eu vou deixar para vocês um livreto, um caderninho que explica cada um dos tipos, para não ficar muito extenso esse vídeo. Ele coloca no hexágono, num desenho de um hexágono, para facilitar a nossa compreensão. Diz o seguinte: todos os seres humanos têm características desses 6 tipos de personalidade. Porém, tem um tipo dominante e um tipo secundário. Todos nós temos esse tipo dominante e o tipo secundário. Só para vocês entenderem, o tipo de personalidade geralmente do psicólogo, de quem escolheu a profissão de psicologia, é o tipo social. Em segundo lugar vem ou o tipo artístico ou o tipo investigativo. Então, vejam só, todas as pessoas têm características dos 6 tipos, mas em algumas profissões esses tipos ressaltam. Então, é mais ou menos o seguinte: nesse hexágono, cada uma das pontas desse hexágono é um tipo de personalidade e os mais próximos eles se combinam mais facilmente. Então, quando você for ver o desenhozinho lá do hexágono no material que eu vou deixar disponível em anexo para você, você vai ver
que o R fica mais próximo do I, que fica mais próximo do A, que fica mais próximo do S e assim por diante. E ele forma um hexágono que forma um código, que é o código Riazek. Riazek é o código do Holland, que forma o código das personalidades vocacionais e dos ambientes profissionais para facilitar a criação e a produção de testes e materiais práticos em orientação profissional de carreira com base nessa teoria. Vocês devem ter lido lá no artigo sobre esse código de Holland, o Riazek, tá bom? Então, só para a gente não se estender, vejam, cada um desses tipos expressam a possibilidade de escolha de uma pessoa. Então, quando uma pessoa, depois de aplicação de teste ou feita uma análise do perfil profissional, do perfil de personalidade dessa pessoa, apresenta uma personalidade, um tipo de personalidade dominante no secundário, abrem-se possibilidades de escolha profissional a partir desse tipo de personalidade. Por exemplo, se a pessoa tiver um perfil realista, significa que ela é uma pessoa que evita atividades intelectuais, atividades sociais, então ela não vai muito escolher profissões que tenha que lidar com o público, ela não vai escolher muitas atividades profissionais que tenha que pensar muito, então, por exemplo, uma atividade de cientista, de laboratório, ela vai escolher outros tipos de profissões. Pelo contrário, o tipo social que está lá do outro lado do hexágono é muito sociável, gosta de interagir com as pessoas, então, pelo contrário, essa pessoa vai escolher profissão que tende a trabalhar com outras pessoas. E cada um dos tipos, vocês já leram e vão ler o material que eu vou deixar disponível para vocês, vai facilitar o trabalho do orientador profissional quando a gente for fazer esse trabalho de ajudar a pessoa a escolher uma profissão. Para que serve essa teoria? Para apontar qual é o tipo de personalidade que a pessoa tem, para buscar profissões com ambientes parecidos que tenha uma congruência entre o tipo de personalidade mais o tipo de ambiente profissional, tá bom? Vejam, quando a gente fala de tipo, o Holland define tipo da seguinte forma: tipo é concebido como uma interação entre heranças biológicas e uma variedade de fatores culturais e pessoais, que incluem influências de pais, adultos significativos, cultura e ambiente físico. Então, o meu tipo, a minha tipologia tem uma influência desses fatores: pais, os familiares, os adultos, os pais, os familiares, os adultos significativos, o ambiente físico, a cultura, a educação. Ele fala que esse tipo de personalidade tende a permanecer estável ao longo de toda a nossa vida. Ele pode ser mudado conforme a nossa mudança de status, de vida, de local, de vivência e tudo mais, porém, ele tende a ser estável, ele muda numa parcela muito ínfima da população, tudo bem? Então, vejam só, o Riazek do Holland, ele dá uma possibilidade imensa de trabalho com ou sem os testes. Lá na abordagem primeira que a gente falou, o teste é rei, só se utiliza o teste. Na abordagem anterior, psicodinâmica, não se utiliza testes em geral. Nessa, se utiliza muito testes, mas dá para trabalhar sem testes também, tá bom? Então, eu acredito que, de maneira geral, resumindo a abordagem, muito resumidamente, a abordagem tipológica ou das personalidades vocacionais, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Um grande abraço e até a próxima!